Olá pessoal, meu nome é Patrícia, sou professora e sou mãe e gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa situação da quarentena por conta da pandemia, como que os professores e mães estão se adaptando a essa situação. Primeiramente, não deve estar sendo fácil para os professores lidarem com essa situação. Primeiro, por conta dos equipamentos e das aulas que ele precisa preparar de um modo muito inovador, sem ter tido nenhuma formação continuada para isso. Ou seja, seu computador, sua câmera de vídeo, tudo tem que estar muito bem aprimorado para dar conta dessas aulas virtuais. Segundo, ele tem que se preocupar em preparar aulas muito compreensíveis, muito mais facilitadas para o entendimento do aluno, porque o professor está sozinho de um lado e o aluno está sozinho do outro. Não há aquela troca. O que eu falo de troca? Uma troca de olhares que os professores sabem, que conhecem os alunos. Quando ele está explicando, quando está desenvolvendo algum conhecimento, algum conteúdo, ele olha para o aluno e percebe se ele está entendendo, se ele está entendendo razoavelmente, se ele não está entendendo nada. E aí ele parte para o plano B. O que é o plano B? É ele explicar a mesma coisa de uma outra maneira, um outro caminho, de modo que o aluno possa entender. Se não rolou, vai para o plano C, plano D. E assim a gente vai buscando uma maneira daquele aluno atingir o nosso objetivo, que é a aprendizagem. Sem contar também com a mediação, que eu acredito ser muito importante, eu gosto muito de fazer, que é na hora das atividades, na hora de realizar os exercícios, de conferir como é que o aluno aprendeu, recorrer às carteiras, de carteira em carteira, ou se não tiver em carteira, tiver numa outra disposição, semicírculo, roda, dependendo de como for a aula. Nessa hora das atividades, da parte prática da aula, ir de aluno em aluno para acompanhar a aprendizagem dele, acompanhar o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo, para ajudá-lo da melhor maneira, que é a hora da mediação. Pois bem, nesse ensino à distância, não há essa troca de olhares, não há essa mediação, então o professor precisa, da melhor maneira possível, buscar um caminho, uma aula em que o aluno possa compreender em casa, sem a sua ajuda fisicamente, digamos assim, presencialmente. E eu acho que tanto para o professor quanto para o aluno está sendo um pouco complicado. Para o aluno também está sendo uma aprendizagem solitária. Então, esses pontos para mim são importantes para desenvolver o que eu vou falar com vocês, dividir adiante. Quando a professora é a mãe, ela também precisa desenvolver as suas aulas, gravar os seus vídeos com os filhos em casa. Precisa ensinar para o filho, ajudar o filho, porque ele também está nessa aprendizagem solitária. O professor não está ali, então a mãe vai ajudá-lo. Só que a mãe tem alguns problemas. Se ela é professora do ensino fundamental 1, mas 4º, 5º anos, e o filho é de educação infantil, alfabetização, a mãe /professora, vai precisar se apropriar desses conteúdos, desse contexto do filho para poder ajudá-lo, porque não é essa a vivência dela. E o caminho inverso também, se ela é professora de educação infantil, alfabetização, até 2º ano, e o filho está no 4º, 5º, fundamental 2, ela também vai precisar se apropriar desses conteúdos e desse contexto que o filho está vivenciando para ajudá-lo também. Isso não é fácil, porque ela precisa de tempo para preparar a aula dela, preparar essa aula compreensível, essa aula bacana, até motivadora, porque ela está sozinha, precisando incentivar aquele aluno que está lá do outro lado da casa a se interessar pelo aquele material, por aquele conteúdo. Então, ela precisa desse tempo para pensar e preparar isso, vai precisar de um tempo para
se apropriar do conteúdo do filho para poder ajudá-lo, além de que ela precisa também cuidar dos afazeres da casa, ter um tempo para ela também, ela precisa das suas leituras, do seu bem-estar, do seu ócio. O ócio traz criatividade, então ela precisa desse tempo também. Então, ser mãe e ser professora, ou ser professora e ser mãe, nesse momento da quarentena, é complicado e uma atitude que merece muito respeito, muita compreensão nesse momento. Qual é a dica que eu dou para as professoras e para as mães nesse momento? Professoras que são mães, relaxem, não cobrem muito do filho, não se cobre muito como mãe, não se cobre muito como professora nesse momento, porque é um momento complicado, estamos psicologicamente fragilizados e nos estressarmos por conta disso vai trazer um conflito familiar muito grande. O aluno, o filho que está em casa, ele precisa... ele está ali para ter aula num ambiente que é a casa dele, que é familiar. Ali não é um ambiente escolar. Então, para ele focar, para ele se concentrar é complicado. E a mãe vai precisar desse momento de uma rigidez maior para focar, para fazer exercício, para prestar atenção. Então, se não estiver rolando, se não estiver fácil isso, respira, deixa passar um tempo, depois procura um vídeo ou uma conversa mais informal, tenta voltar naquele exercício ou naquela aula com calma, sem pressão, sem muita cobrança, porque está complicado. Se para nós adultos está complicado, para as crianças também, né, para os pré-adolescentes, para os adolescentes também está muito complicado. E nós não sabemos como esse rito, né, da educação vai nos levar. A gente não sabe se vai continuar até o final do ano à distância, a gente não sabe como que serão feitas as avaliações, como serão cobradas. Então, vamos respirar, relaxar, não se cobre muito, porque é uma situação frágil. Nós não estamos em casa por férias, estamos em casa por conta de uma pandemia. Então, é muito complicado a gente ficar se cobrando e se estressando e fazendo com que essa relação familiar fique fissurada, porque já estamos juntos, né, 24 horas por dia, já há 2 meses. Então não vamos nos cobrar em relação a isso, porque senão a gente faz com que o aluno, né, o nosso filho, ele sinta mais rejeição ainda à escola, à educação, a estudar, a obter conhecimento. Aquilo vai ficar pesado para ele. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele sinta prazer em aprender. Então, nesse momento, a gente precisa pensar nisso também. Que aprender não é um fardo, não é uma coisa chata. A gente tem que levar isso da melhor maneira possível. E o professor, que também já está complicado para ele, e que é a mãe, né, a professora que é a mãe, não se cobre tanto. Vamos fazer as coisas com mais calma, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês, da minha experiência de professora e mãe. Espero que ajude vocês.